Olá, pessoal! Vamos a mais um episódio de A Voz de Exu, com o patrocínio do Templo Rio Azul. É, agora o programa, né, nessa nova temporada, temos aqui seu Zé Quimbandeiro, né, que é a voz, a própria voz de Exu, não é, seu Zé? Salve, filho. Boa Salve! noite, Tudo bem com o senhor, neném. seu Zé? Eu tô bom, e você? Eu tô ótimo. Aqui, com a presença do senhor aqui, a gente conversa e a gente se consulta ao mesmo tempo. É, esclarece as coisas Esclarece da as vida, não coisas, é? exatamente. O público vai poder mandar mensagem também, né, O filho? público pode mandar mensagem, tá? Vocês que querem Pergunta. fazer perguntas, principalmente perguntas, né? Vocês podem mandar lá para o nosso celular do Templo Rio Azul, tá? Anota aí, por favor. É 11 9 9958 1003. Pode mandar lá no nosso WhatsApp. Mandem perguntas para o seu Zé, que nos próximos episódios a gente vai recebendo as perguntas e vamos encaixando ela aqui na nossa conversa. Não é, seu Zé? Bom, bom, bom pra cuidar das pessoas, É né? bom para cuidar das pessoas. É. É. Seu Zé, por falar em cuidar das pessoas, é, me fala uma coisa, nós que trabalhamos no templo e a gente tem contato todos os dias com as mais diferentes pessoas, né? Pessoas classe A, B, sem classe nenhuma, baixo, alto, gordo, magro, com cabelo, sem cabelo, né? O que além da questão do emocional, que o senhor já falou no outro episódio, que característica o senhor traria em comum que as pessoas, que o senhor enxerga nas pessoas? Uma característica assim que o senhor vê como comum entre as pessoas. Todo Ô, mundo vai por esse filho, caminho, ou então comete esse tipo de erro, ou então tem determinada visão deturpada a respeito dela mesma ou das coisas. Tem um denominador comum, ô, seu Zé? filho, olha, uma coisa que eu penso que as pessoas têm em comum é que as pessoas têm muita certeza de coisas incertas. Olha, isso é filosófico, seu Zé. É, as pessoas chegam no terreiro primeiro com uma ideia muito diferente de Exu. Por Tá, quê? Porque alguém disse. Não porque elas conheceram, mas porque alguém disse. tá, Porque elas viram em algum lugar. Aquilo que elas pensam do trabalho, a mesma coisa. Ou seja, o ser humano está sempre baseado numa ideia, numa opinião, fora da experiência dele. Então, se as pessoas elas conseguissem se colocar nas experiências e a partir disso tirar suas conclusões, elas teriam muito mais chance de serem felizes e de darem certo na vida do que ficar ouvindo os outros. Agora, filho, com esse negócio do internet, todo mundo no internet tem um conselho ruim para dar. nossa, se tem, seu Zé, se tem. E olha, eu vou dizer uma coisa: experiência não se passa. Experiência se constrói pela vivência. Então, se você acha que você vai conseguir revelar a sua experiência e o outro vai aprender, não vai. O outro vai ter uma ideia do que você viveu e quando ele viver, ele compara. Tá, Então, nada poupa as pessoas de viver o que elas têm que viver. tá, Elas podem, é claro, ter uma ideia do todo, mas a experiência que elas vão ter que viver vai fazer com que elas tirem suas conclusões. certo, Então, eu acho isso, eu acho que as pessoas têm muita certeza de coisas incertas. certo. Quando o senhor se depara com esse tipo de situação, como que o senhor consegue aconselhar essas pessoas no sentido de fazer com que elas, pelo menos, ouçam parte daquilo que está sendo dito? Ô filho, tudo que eu pergunto para aquela pessoa que está falando ouvir. Tá, Quando você tem as perguntas certas, você pensa a respeito da resposta. Antes disso, você nunca para pensar. uhum, Por exemplo, digamos que você me procure e você diga para mim que você quer ganhar dinheiro. uhum, E aí eu digo para você: "E o que que você vai fazer para ganhar dinheiro?" E você me diz uma coisa que não combina com você.
E eu vou te perguntar, você acha que isso vai levar você para ganhar dinheiro ou vai fazer com que você crie um caos nos teus relacionamentos, porque você quer construir algo que está muito fora de você? Uhum, Quando você pensa nessa resposta, você reavalia o caminho. uhum, Por um exemplo, digamos que você montasse uma loja de vender produtos. Se você vendesse produtos cantando, você seria o artista que você é. Agora, se você só fizesse contas, talvez você não vendesse produtos. uhum. Porque não tem a verdade ali, a verdade da pessoa ali. Depende, a sua verdade é a arte. Aham, Então, por que que você não faz o que tem que ser feito usando a arte que você carrega? certo. Aí sim você faria algo tão diferente que não teria como o público não consumir. Sei. Mas é você sendo você num lugar diferente. Não você sendo diferente de você em um lugar aleatório. Uhum, É isso. A tua essência tem que reinar em cada lugar que a tua mão tocar. entendo. Aí a prosperidade vem. E entender e tentar entender a verdadeira, a nossa verdadeira essência. Isso está envolvido também, não está? Também, né? Ô filho, se você sabe para que a tua alma toca, Que música que ela toca? você sabe o que ela encanta. É, é verdade. Tudo pode ser, tudo há de dar certo, desde que você não perca a sua essência, Sim. de um jeito ou de De outro. O um jeito. negócio é descobrir como usar. Entendi, entendi. Seu Zé, eu queria falar um outro assunto. A gente estava conversando, a gente fica conversando nos bastidores, né? E os assuntos, além daqueles que a gente traz, os assuntos vão surgindo, né? A gente estava falando, o senhor estava falando, né, sobre a questão, a gente estava falando de culpa, né? Que às vezes as pessoas têm um pouco de culpa do que elas têm na vida. Então, às vezes uma pessoa, sei lá, ela tem uma origem simples e depois ela, de uma certa forma, ela conseguiu conquistar uma casa bonita, um carro legal, coisas boas, né? Tá vivendo uma situação legal e às vezes a pessoa sente culpa. E o senhor estava falando um pouquinho também que isso tem uma relação direta também com a própria ancestralidade, de onde ela É, veio. é. Fala um pouquinho a respeito disso para a gente, Ô seu Zé. filho, a tendência do ser humano é ser melhor do que o seu ancestral. Ah, olha, O interessante isso. problema é que você elege o que é melhor. Tá. Por exemplo, digamos que os seus pais tinham a capacidade de acolher as pessoas numa mesa de chá. E você acha que você é melhor do que eles porque você tem um carro ou uma casa melhor. Mas você não tem a essência do que eles carregavam. Uhum, O ser humano elege o que ele acha que é melhor do que a ancestralidade dele. Mas a ancestralidade criou ele para ser melhor. uhum, E aí, quando ele vai muito além do que ele julgou que poderia, ele começa a carregar a culpa para validar o passado. Então, todas as memórias dele traz uma lembrança de pai, de mãe, de avó, de avô. Tudo gira muito em torno desse saudosismo. O saudosismo não revela a sua construção, revela a deles. Você é a construção deles. Qual é a tua? Algumas pessoas vivem no saudosismo da herança, outros vivem no futurismo, que é se reinar em cima dos filhos. uhum. Você é a construção dos seus pais. Seus filhos não podem ser a sua construção. Você tem que ter a tua construção e seus filhos nasceram nisso, Tá, para que eles reinem absolutos na certo. prosperidade, no crescimento. Então, mais uma vez, o ser humano precisa voltar para o centro dele e parar de sentir culpa de ter dado certo ou de ter dado errado. Ninguém sabe o que esperavam de nós. Não é, filho? A gente vive na sociedade do sucesso,
né? É bom quem tem sucesso, mas o que é o O sucesso? que é o sucesso? O sucesso ele é diferente para cada um. Você precisa descobrir o que é sucesso dentro da sua realidade. Aos olhos dos seus pais, você é sucesso. Uhum, E aos seus? Quando você tiver o encontro do que esperavam de você e do que você se tornou, você tem tudo. tá, Mas enquanto esse encontro não chega, vai existir ou o saudosismo ou esse futurismo, que é um abandono do seu presente. Muita gente para de construir a sua realidade e começa a vibrar nas construções dos filhos. Meu filho fez faculdade. Meu filho é um médico importante. Meu filho. Aí você pergunta, e seu filho? Não sei, ele não me liga faz 6 meses. Você construiu seu filho para ser alguém importante para o mundo, mas não construiu seu filho para ser seu filho. Porque seu filho não podia ficar 6 meses sem te ligar. sim, Ele tinha que, no mínimo, te ligar toda noite. sim, sim, exatamente. O senhor falou do futuro, né, do futurismo e da ancestralidade. Onde que Do do saudosismo. saudosismo, né? O que que é pior nessa história? Ficar com o pé no saudosismo ou ficar com o pé fincado no Ô, futurismo? filho, olhar de onde você veio valida a sua existência. Tá, Você tem que ter honra e gratidão, tá, mas você não é as experiências dos seus pais. tá, Você tem que ter as suas. tá, Então você vai ter que construir a tua história com tudo aquilo que você recebeu deles. Gratidão à ancestralidade não é revalidar eles a cada passo, tá, é fazer jus ao que eles criaram, ou seja, ao que eles te construíram, te tá, ofereceram. tá. E ser grato também aos seus filhos não é viver da história deles. Entendo. O sucesso de um pai é ser um pai. Uhum, entendo. Isso é uma coisa que faz muitas pessoas sofrerem, porque acha que não foi um bom pai, ou então não falou determinadas coisas em momentos cruciais, mas às vezes essas pessoas estavam ali. Elas estavam ali e isso torna da pessoa inteira para aquela construção. O que o filho vai entender é problema dele. O que você ofereceu é um problema seu. E não oferecer absolutamente tudo, ninguém consegue. Isso não é real. Agora, tem pessoas que vão transformar isso no vitimismo e tem pessoas que vão transformar isso no eu estava inteiro, Sim, então valeu. sim, Você nunca vai fazer absolutamente tudo de melhor que você pode em todas as áreas da tua vida. A cada momento você vai ter dedicado alguma coisa. sim. E esta coisa precisa de dedicação para dar certo. E filho é uma parte de tudo isso. Uhum, Você não é seu filho, uhum, como você não é seus pais. sim, Você é um ser que precisa constituir uma história. E tudo tem um limite. sim, Você vai oferecer para os seus filhos tudo o que você puder dentro desse limite. certo. Não tem como passar disso. Se passar disso, você não está deixando eles viverem a vida deles. Isso é muito interessante, né, o que o senhor está falando, porque às vezes a gente, é, falando de culpa de novo, a gente sente culpa por de repente não estar naquele momento ou não deu determinado conselho, ou a pessoa acha que não, aquele momento que ele estava vivendo, eu deveria ter falado para ele. Ou seja, a gente fica criando uma série de coisas. Vitimismo, Isso, fica para chamar atenção. isso, fica criando coisas. Não, mas eu deveria. O que que você deveria, entende? Então, assim, acho que o que pelo que eu entendi, o senhor está dizendo o seguinte: somente seja, Somente seja o seu melhor, somente seja. quando Agora, puder. esse melhor não dá para a gente colocar dentro de uma caixinha e falar assim: olha, esse aqui é o meu melhor. Não, somente seja o seu melhor. Somente seja. Você vai fazer o melhor que você puder
na oportunidade que você tem. Tá, tá. Ser um bom pai não é ser tudo, mas é estar inteiro. E o filho também, e o marido também, Tá, e o amigo também. certo. Eu acho interessante porque hoje vocês têm aí no internet 1 milhão de amigos. E vocês não são amigos de ninguém. Porque ninguém marca um café, nem ninguém liga para perguntar se tá bom. Ninguém dá um abraço. Aí você diz, mas são amigos virtuais. E serve para quê? Se a hora que você precisa de um abraço, você não tem. Que ilusão, né, filho? Ou de um abraço, ou de uma ajuda. Isso é ilusão de solidão. Você é muito mais sozinho ainda, sabendo que tem 1 milhão de amigos que te renegaram. É verdade. Se fosse 3, ia É, doer menos, era mas mais, 1 milhão fácil quando você falava: olha, o meu vizinho não dá bola pra mim, ele não fala nem bom dia pra era mim. 1. Mas era um. Agora é bom dia de 1 milhão que não te dá bom dia, É, ou então aquele bom dia fake, né, que seu manda Zé? para todo mundo. Que manda pra todo mundo. Você sabe que o cara mandou aquilo pra umas 500 pessoas. E não dá nem pra você se sentir prestigiado, E né? aí eu pergunto, você precisa disso? Ah, É para revalidar teu abandono? Sua rejeição? é verdade. É. Não precisa, Mas né? revalida. Mas revalida, Abandono né? e rejeição. Nossa. Seu Zé, o senhor estava falando de gratidão, né? Essa palavra, hoje em dia, ela é muito usada. É, Ela é muito usada. Então a pessoa não fala mais obrigado, ela fala gratidão. Mas, na opinião do senhor, assim, as pessoas têm uma noção do que seja realmente gratidão? acho que não. Se sentir grato, a palavra gratidão, ela faz jus ao se sentir grato. Se você não sente, é só obrigado. Entendo. Agora, se você sente, isso é maior, isso transborda. E gratidão, ela não precisa ser falada, ela precisa ser sentida. Usar no discurso, como aquelas expressões que você estava usando. Usar no discurso é nada, filho. É, Se você quer usar num discurso, agradeça. tá. Obrigado ou muito obrigado. Sim. Mas você usar gratidão no discurso, gratidão é emoção. Nem deveria ter uma palavra para isso. Porque daí as pessoas não se perdem na ilusão de que elas sentem o que elas estão falando. Certo. Eu acho que foi meio que banalizado, né, e aí a pessoa se sente na obrigação de utilizar, aquela palavra. Moda! É moda, e aí a pessoa acha que ela vai estar abrindo portas, ou então que tá tudo bem, não, eu uso gratidão e tá tudo certo. Sabe, Fio, de tempos em tempos, o ser humano cria uma palavra que é uma ordem comum, para dar a entender que eles estão todos no mesmo nível de equilíbrio. Isso então, o senhor está dizendo que isso é um comportamento que vem sendo repetido É um comportamento nos social onde tempos. as pessoas querendo fazer parte, elas mantêm o discurso. Tá, Mas há muito tempo, tudo que se fala não é mais sentido. Quando é que você sabe que uma pessoa diz para você obrigado? Ou diz, nossa, muito obrigado, de verdade. Qual é a diferença? nossa, a diferença no segundo obrigado é que você está dizendo, Tá, e quantos desses você escuta por dia? ah, acho que quase, Tá bom, por às vezes, semana, por mês, nossa, Zé, num ano, fio. perguntas difíceis. Então, falar gratidão. Ou nossa, como eu acordei me sentindo grato. Qual a diferença? Você acordou com aquela emoção de que Porque se é emoção, que diferença faz eu falar para você? exatamente, É jogar a palavra no é vento. jogar palavras no vento. Então é isso, eu acho que o verbo, isso é bíblico, filho. Uhum, O verbo tem um poder tão incrível que as pessoas não deveriam jogar no vento. sei. Então, e entender
entender o poder que vocês têm no discurso, na palavra, no pensamento, na emoção, transforma a realidade de vocês. Uhum. Às vezes a pessoa, acho que é interessante, seu Zé, é que as pessoas, acho que com a questão, a internet é uma faca de dois gumes, né? Porque ao mesmo tempo que ela pode te ensinar alguma coisa, ela te deseduca. Sim. Porque as pessoas acho que elas estão perdendo, isso é uma opinião pessoal, elas perderam a noção e a noção de poder da palavra, né. Então se eu disse: "Olha, ninguém muda ninguém", mas tudo bem que o senhor às vezes, o senhor não vai mudar aquela pessoa naquela hora, mas o que o senhor está falando vai fazer sentido e aquilo pode ser um caminho Mas o que interessante. mudou foi fazer sentido. In Não foi a minha intenção de mudar. Exato, mas foi a sua palavra, não foi a sua intenção, mas foram as suas palavras. Mas a diferença é, eu não estou aqui dizendo que eu vou mudar as pessoas. Tá, Nós estamos só trocando conhecimento. ótimo. E é isso que transforma. Quando aquilo cai no teu entendimento e faz sentido. Isso pode transformar qualquer um, porque as pessoas não mudam, elas se transformam quando elas julgam que não se cabem mais. Uhum. O senhor já ouviu isso muitas vezes? As transformações, As transformações e a pessoa dizendo para o senhor que ela não. ela não se cabe mais. Eu já percebi, nunca ninguém me disse, mas eu já percebi que aquele corpo estava pequeno para aquela alma. E quando o senhor percebe isso, o que fazer, ou então o que sentir, ou então não fazer, Eu não fazer dou nada? não, eu dou caminhos para ela expandir, porque às vezes aquilo está insuportável, a pessoa cresceu e aquela estrutura está pequena, Tá, e tá. ela precisa saber que ali ela dissocia o que ela era do que ela está construindo e que ela pode ressignificar isso e seguir adiante. Ela não precisa ficar pequena, ela não precisa ser invisível. Ela pode ser grandiosa e você pode se transformar e se reconstruir a qualquer tempo. Não tem uma idade. Quando você era adolescente, você imaginou que você ia ter que saber que faculdade que você queria, você ia ter que saber a vida que você queria, e depois você entendeu que você passa a vida inteira sem saber nada. Você faz a faculdade que você achou, e em outro momento você muda. Ou a vida muda, ou as coisas se transformam. Sim, Ou seja, não existe uma certeza absoluta. A única certeza que se tem é que tudo pode ser transformado o tempo todo. E se o ser humano está aí, mais uma certeza incerta, né? As pessoas carregam a certeza de que elas têm que ser para a vida, sabe-se lá o quê, sim, e na verdade isso é uma grande incerteza, porque se elas perderem o emprego, elas vão fazer outra coisa. é Na verdade. verdade, elas precisam pagar a conta. Uhum. Então são muitas certezas que te colocam num rumo que ele não pode ser alterado. E aí a vida vem brincando e altera tudo o tempo todo. Certo. Você muda de ideia, você muda de cidade, você muda de emprego. Você pode mudar o tempo todo. As suas ideias, as suas construções, as suas concepções. E isso vai te transformando à medida que acontece. É muito difícil, às vezes, para as pessoas entenderem, esse poder de transformação, não é? Mas o ser humano, ele não é uma alma habitando um corpo. Sim. Então, essa alma, ela traz informações do mundo, do universo, do meio. E o tempo todo ela está associando tudo isso. Um dia você acorda e aquela vida que você levou até hoje não faz sentido. E você tem medo de mudar. Quando, na verdade, deveria ser o passo que você precisava para se transformar.
Quando eu disse que o ser humano não muda, o muro que ele justifica para dizer que ele não muda é o medo. O medo não é um limitador. O medo te dá só parâmetros para que você não atravesse a rua sem olhar, Uhum. só. Mas você vai ter que atravessar a rua, querendo ou não. O medo, o medo é necessário, mas ele não pode te impedir Não, de querer crescer. não. Sim, ninguém muda, mas o ser humano se transforma. Quando a pessoa quer justificar que ela não está aberta nem à transformação, ela justifica pelo medo. Eu tenho medo de conhecer Exu. Tá, tá. Você tem medo do que eu vou te propor, não de me conhecer. Ah, e isso é fato, né, então as pessoas chegam com medo de conhecer o senhor, e depois na segunda vez ela já volta ansiosa para falar com o senhor. Então teve uma transformação, então Já teve. já aconteceu ali uma mudança de Uma- perspectiva. já teve uma ruptura. Exato, exato. E isso é muito interessante, porque às vezes a gente não percebe isso, né, é sutil para algumas pessoas, Mas é mas para por outras isso, não. filho, é por isso que eu falo em transformação. A transformação, ela não vem de uma vez, ela vai sendo construída. Aham. Até uma hora que você diz, nossa, eu não sou mais o que eu era. Você mudou? Não, você se transformou. É uma construção. Ela vem com sabedoria, ela vem com experiência. Eu posso dizer para o senhor seguramente, assim, que, o senhor está falando isso, eu, eh, me retrato não, eu me identifico com isso, né, porque, assim, durante muitos anos, né, eu tive problema de autoestima, de desacreditar, né, que eu era capaz de fazer alguma coisa e tal. Quando o senhor me conheceu, eu acho que eu estava parado naquilo há muito tempo, né. É, Há muito tempo, e achando que estava tudo não, tá normal, a minha vida é isso aqui, tá tudo certo. para sempre. É, então assim, eu já tinha me condenado, já tinha dado a sentença, já tinha assinado, já tinha mandado lá para o Tribunal de Justiça, e não sabia. E aí quando você vai conversar, com o Exu, ele desvenda a sua cabeça, o seu cérebro, né, é como se o teto abrisse e você olhasse e falar: "Ah, tá, tem estrela. Não tem um teto aqui, tem estrela depois". Você começa a se enxergar com mais capacidade, com mais competência até para fazer as coisas, né. E você mudou ou você sempre esteve lá? Assim, como assim? Quando você se enxerga Ah, sim, depois de um processo desse, você entende que você mudou eu entendi. ou você sempre foi isso e você melhorou, Não, transformou? não, eu entendi que eu mudei, seu Zé. Transformou. Transformei, transformei, porque era uma se eu fosse falar disso, assim, demorar bastante tempo. Mas, assim, pensa num ser humano em que nada mais faz diferença para ele. Hum. Nada mais fazia diferença para mim. Então, o que viesse, tá tudo bem. É aquela Ou aquilo que viesse você ainda podia estragar. podia, acho que na grande maioria das vezes eu até estragava, É. né, mas, assim, a fé em si e a disposição de se abrir para aquele conhecimento que está ali, né, que no caso é o senhor, foi transformador, nesse sentido de fazer com que eu enxergasse as coisas de uma outra forma. Ô filho, sabe o que faz o ser humano sentir confiança nesse processo de transformação? É, Saber que ele não está sendo julgado, ele não está sendo criticado, ele não está sendo condenado, ele só está sendo amado. E esse amor faz com que você mostre o seu melhor. E o melhor do ser humano sempre é maior do que ele carregou até aqui. Sempre vai ser. Ele sempre vai poder superar
a sua história, as suas conquistas, os seus ganhos, a sua realização. Sempre. Por isso que quando eu falo, chega um momento que a tecnologia vem empurrar as pessoas para elas darem o salto que elas precisam, não veio para destruir nada nem ninguém, veio para dizer, olha, você pode ser melhor do que isso. Uhum. Saia da zona de conforto. E quando você estiver confortável com a nova tecnologia, virá algo maior. Sim, Sempre. sim, Porque a vida precisa andar para frente. sim, sim. Ela anda pra frente, só que às vezes a gente não percebe que ela tá andando. Não acompanha? A gente não acompanha. É. Eu estava falando de fé. Eu gostaria, de falar um pouco com o senhor sobre essa questão, dessa relação da fé e da ação, né. Exu, dentro desse contexto Exu, isso cabe muito bem, né. É fé e ação. Sabe, Fio, as pessoas acham que quando elas vão para a religião, seja ela qual for, é a religião que transforma a vida delas. Se você esperar, nada vai mudar. Você precisa ter a fé para acreditar no que você não vê e fazer o possível e o impossível até você realizar. Certo. A fé te leva para lugares incríveis, porque você acredita que existe uma realidade além da tua, mas você faz por merecer para chegar lá. Não existe nenhum guia que vai te pegar no colo e vai te levar. Nem porque a gente também nem pode fazer isso. Eu posso te conduzir, eu posso te pedir para seguir, eu posso te dar o caminho, mas é você que vai ter que trilhar. Então, todo o mérito de crescimento e transformação do ser humano é dele. Ninguém vai poder fazer isso para ele. Então, não adianta a mãe pedir a mudança do filho. A mãe vai buscar a mudança dela, porque o filho é fruto dela. Sim, A hora que ela muda, o filho se transforma. sim. O pai quer a mudança, a mesma coisa. Você chega no terreiro, você quer que o seu chefe não mude você, que a sua relação com o seu chefe vai ser diferente. E isso serve para tudo. Sim. Então, o ser humano precisa ter a fé para acreditar que ele pode realizar e transformar o que ele quiser, mas ele vai ter que ter a ação nessa intenção. Certo. A fé, seu Zé, ela é o início, ela é a trajetória ou ela é a conclusão? Eu acho que a fé, ela resume na sua existência. Você vai ter que ter fé para existir, porque eu acho que essa vida não é tão fácil. Não é nada fácil. Mas eu acho, Fio, que a fé te tira de um lugar de dor e te faz acreditar que existe alguma coisa além do horizonte. Tá. E mesmo sem ver, você sente. E aquilo que você sente é verdade. Quando você fala, eu sinto medo, você só vai sentir medo se você estiver diante de um pitbull. Porque se você estiver aqui imaginando o que tem depois, você não está sentindo medo, você está pensando medo. Uhum. E isso não é medo. Tá. Ali você tem um perigo iminente com o pitbull. Mas aquilo que você imagina está além do teu olhar, não é nada iminente, nem pode ser real. Uhum. É só uma criação do teu pensamento. Se você entender que o que você sente está mais próximo da verdade, e a fé tem que ser sentida, não pensada, você é senhor da tua história. Entendo. Mas, seu Zé, eu vou fazer uma pergunta de aluno da quinta série. Como que eu como que a gente internaliza isso? Como é que eu não penso a respeito de fé e sinto a fé? Primeiro eu preciso ter a fé em mim mesmo? Filho, é um exercício, fé é um exercício, né? É um aprendizado? É um exercício. Ou você tem a fé de 1000 homens, ou você vai ter que exercitar até sentir.
Porque tem pessoas que elas provam a fé o tempo todo, né? As coisas boas acontecem, elas falam, ah, mas deu sorte. Aí outra coisa boa acontece, não, mas dessa vez foi. Ou seja, elas estão o tempo todo achando que Deus tem que provar para elas a existência. Uhum. Por quê? Porque ela é grande e Deus é pequeno. Não seria o contrário? Uhum. É a arrogância do ser humano ficar o tempo todo contestando o bem maior, a existência, a espiritualidade, a fé. Você precisa acreditar que existe uma força que te criou. Sei. Acreditando nisso, você já carrega a fé. E todo o resto é uma construção energética a Sei. partir da fé. Agora é uma arrogância quando o ser humano desafia Deus e diz: por que fez isso comigo? Sei. Se tudo é construção dele. Entendo. A gente escuta. Eu escuto O isso. senhor escuta isso, né? E mesmo apesar de tudo isso, o senhor ainda ama, O ser humano? e cuida. Ô filho, coitado. Um ser que desafia Deus está fora da Tá realidade. totalmente fora da realidade. Esse precisa de colo de verdade, Sim, porque ele está sem noção. sim. Eu acho que às vezes as pessoas mal têm noção a respeito dessa questão da criação, do que é Deus, ou então o quanto Deus pode significar na vida das pessoas, né? É. E assim, isso causa uma certa confusão e faz com que as pessoas cheguem a essas conclusões que o senhor falou, do desafio. Olha, tudo que vem da energia de Deus é limpa, é pura, é próspera, é cercada de perfeição. Uhum, O ser humano nasce estragando, ele vive estragando, ele cresce estragando. E um dia ele pergunta: por que Deus fez isso comigo? entendo. E aí, abaixo da ordem de Deus, vem todas as entidades, todos os guias, todos os anjos, todas as energias curadoras, auxiliadoras, evolutivas. E aí, o ser humano, muito sábio, ele aponta: esse é o capeta, aquele é Exu, faz mal, aquele outro eu não gosto, não, porque é de outra religião. Só o da minha salva. Não está tudo abaixo da mesma ordem? Por que ele é um sábio e todo o resto não presta? E eu fico aqui só pensando, como não amar um ser frágil desse? É, e talvez as pessoas, me passou pela cabeça quando o senhor estava dizendo que as pessoas às vezes não têm muito bem esse entendimento, né? Acho que elas não têm, nós, né? Eu me incluo, que eu estou aqui ainda, né? Estou aqui vivo ainda. A gente não tem uma noção completa da grandiosidade. Então, eu vou só clarear uma coisa para o público, Tá. que eu sei que você sabe. Tudo, tudo que existe nesse plano é permissão do divino. Tudo, tudo. Não existe religião melhor. Não existe força maior, não existe entidade mais assertiva, ou mais negativa, ou mais isso, ou mais aquilo. Nem o que eles julgam mal trabalha sem um pedido humano. E talvez nem com um pedido humano aquilo se crie. O Nossa. ser humano constrói e destrói completamente a partir da sua existência, das suas determinações e realizações. Como ele constrói ou destrói a vida dele, ele faz isso com o outro, Tá. o tempo todo. O tempo todo. E como você entende as coisas que acontecem, é a permissão que você dá para o seu sucesso ou para a sua destruição. E se conseguirem entender só esse resumo do que eu fiz, você entende que nada está completamente criado ou descriado. Entendo. Se tudo é uma percepção de realidade, você está construindo o tempo todo. Você escolhe. Talvez essa conversa aqui nem exista, talvez já
Já fomos recolhidos há muito tempo atrás. É só uma ilusão de tempo. Aliás, acho que quase tudo que a gente vive é uma ilusão, né? O dinheiro é uma ilusão, o trabalho que você está é uma ilusão, mas a gente, como o senhor mesmo disse agora, a gente tem essa capacidade de mudança, De de mudança. mudança, de transformar, de mudar e de criar a sua própria realidade. É, mas, e você me perguntou de gratidão, então eu vou te dizer, o ingrato vai culpar alguém Ah, isso com certeza. pela sua própria construção. Ou ele vai culpar os pais, ou ele vai culpar Deus, ou vai culpar seu cônjuge ou seus filhos. Sim. Nunca é ele o culpado, mas é só ele que pode transformar a sua história. É mais fácil apontar o dedo, né, seu Zé? É mais fácil apontar o dedo para o outro do que assumir a própria responsabilidade sobre os seus próprios atos, né? Mas você me perguntou de gratidão. É, E o ingrato tem puramente esse comportamento, tá. seja na ordem que for. Seja na ordem que for. Pessoal, lá no Templo Rio Azul, nós produzimos algumas poções que são boas para coisas específicas. Então, por exemplo, esta poção aqui é uma poção baseada na força de seu Tranca-Rua das Almas e de Ogum. Muito boa para abertura de caminhos, tá? Essa aqui é uma essência do seu Zé Quimbandeiro. É uma essência de Exu. Boa para abrir caminhos e também para proteção pessoal na rua ou algum outro lugar que você for. Esse aqui, para quem está querendo dinheiro, para quem está trabalhando, buscando aí sua estabilidade financeira, é muito bom. É uma essência baseada na força de seu Exu do Ouro, hein? Olha só que legal. E esse aqui, ótima, é para descarrego. Aquele dia que você não está muito bem, ou então se você vai sair de casa, está indo para algum lugar que você acha que as energias são densas, pode usar esse aqui, que é uma poção ótima para esse tipo de função, tá? Você pode falar com a gente pelas redes sociais, tá? @Templo Rio Azul. Você pode também falar com @Milene Sintra Oficial, ou então fazer um pedido aqui dessas poções maravilhosas pelo telefone 11 99958 1003. Se falar lá com as meninas, elas mandam para você aonde você estiver, tá bom? É isso. Seu Zé, olha, a gente continuaria, né? Mas a gente precisa encerrar esse programa. A gente vai ter outros programas com o seu Zé aqui, então fiquem ligados aí, tá? O seu Zé agora vai estar por aqui. E se você tiver pergunta, sugestão de assunto, a gente coloca aqui nessa salada de assuntos e de pontos de vista, né, que o seu Zé traz pra gente aqui. Então participa, manda lá um WhatsApp, tá? Pro 911, tá? 11 São Paulo 99958 1003. E anota também aí, por favor, as nossas redes sociais, é @Templo Rio Azul e @Milene Sintra Oficial. A gente está terminando o programa por aqui hoje, mas outros episódios com seu Zé Quimbandeiro virão. Aguardem, tá? Seu Zé, Salve, filho. salve Boa noite. e muito obrigado. Até. Ele vem chegando, ele já chegou, seu Zé Quimbandeiro. Ele é mestre, ele é senhor, ele vem chegando, ele já chegou, seu Zé Quimbandeiro.